Olá, amigos, programa falando de política, agora também na Web TV Santa Cruz. Um programa que será não extensão do programa existente na Rádio Santa Cruz FM, mas um programa com vida própria, onde nós teremos oportunidades de ficar cara a cara com algumas personalidades da cidade, da região, e vamos tratar de política numa forma geral e, obviamente, com muita democracia. É o que vamos fazer nesse programa. Desde já, agradecer a sua compreensão e a sua honrosa audiência. No primeiro programa, recebemos Luciano Bezerra, que é vereador em Santa Cruz do Capibaribe e ocupou também a pasta de secretário na cidade, tendo grande influência no início e na formatação do governo Edson Vieira. As primeiras sementes do governo Edson Vieira tem nas mãos de Luciano, um dos semeadores, e é sobre vários temas que nós vamos conversar com Luciano a partir de agora. Luciano, seja bem-vindo, obrigado por comparecer e nos dar a honra, de ser o primeiro entrevistado do programa. Obrigado, Marcondes, eu que agradeço essa participação aqui no programa Falando de Política. Eu que falava ainda há pouco aqui nos bastidores que você tem sido uma das pessoas inovadoras em programas políticos aqui em Santa Cruz, principalmente a nossa cidade, que é uma cidade onde as pessoas participam efetivamente da política, e programas dessa natureza é importante para que possam estar inteirados do dia a dia das ações políticas que são desenvolvidas aqui na cidade. O governo Edson Vieira veio com a promessa, após a eleição de 2012, Luciano, de ser um governo para modificar a cara da cidade. Tem dado certo, na tua opinião, esse planejamento até agora? Tem sim. Se nós observarmos dos diversos setores da cidade, há mudanças que elas são inquestionáveis. Por exemplo, quando a gente vai para o campo da saúde, onde as gestões anteriores havia o hospital fechado as portas com cadeados, haviam apenas 3 PSFs funcionando. Hoje nós temos mais de 16 PSFs, todos com médicos. Nós temos hoje 2 ambulatórios médicos especializados, o da criança e onde funcionava a antiga policlínica. Se nós observarmos as UBSs que foram construídas, enfim, essas e outras ações apenas no campo da saúde, para não falar das demais de infraestrutura, como pavimentações de mais de 100 ruas que foram pavimentadas ao longo desses 2 anos de gestão, da revitalização do canteiro central, da Avenida Braz de Lira, da retirada das barracas do centro da cidade, construção, praça de alimentação, enfim, essas e outras ações, como o calçadão Miguel Arraes também de Alencar, que hoje beneficia ali quase 4 mil famílias. Nós vamos perceber que em pouco mais de 2 anos a cidade avançou e muito. Quem veio a Santa Cruz do Capibaribe no final do ano de 2012 percebe uma grande diferença no aspecto paisagístico da cidade, percebe uma diferença em todo o ambiente, em todos os setores da nossa cidade. O mesmo não se pode dizer da periferia, Uma volta na periferia, a gente sente que pouca coisa mudou em termos de infraestrutura. Isso faz parte de um cronograma? Como é que funciona isso? Não, há também as mudanças que foram feitas na periferia. Se nós considerarmos, por exemplo, Santo Agostinho como um desses locais periféricos da cidade, nós vamos perceber que no ano de 2013, todo o bairro Santo Agostinho ele foi pavimentado. Se nós observarmos, por exemplo, o bairro Dona Dom, apesar da ação não estar concreta, a administração pública municipal ela conseguiu, junto ao governo do estado, recursos através do Fundo Estadual dos Municípios, do FEM, para a pavimentação de todo o bairro Dona Dom, que em breve deve estar sendo executado. Se nós formos nos distritos, nós vamos observar também que ações foram desenvolvidas lá. Ou seja, há o braço da prefeitura estendido para a sociedade em todos os cantos da cidade. Em relação à segurança pública, obviamente a gente sabe que segurança é um dever do Estado, enfim, todo mundo sabe disso, mas numa cidade como Santa Cruz, a parte do poder público tem que ser feita. Como é que anda, na tua opinião, essa parte da prefeitura na questão da segurança pública? Como você diz, há uma responsabilidade. Nós sabemos que a obrigação direta de investir na segurança ela é do governo do estado, e deve haver a participação dos municípios também na política pública de segurança. E a prefeitura tem se esforçado, tem desenvolvido ações para que ela possa contribuir com o estado no combate à criminalidade.
Nós percebemos que há hoje uma dificuldade, não só no estado de Pernambuco, mas em todo o Brasil, relativo à segurança pública. Embora haja um esforço, Pernambuco, por exemplo, vinha registrando reduções nos seus índices de criminalidade com o programa Pacto pela Vida, vem sofrendo algumas críticas agora no início do ano, no início do governo Paulo Câmara, embora seja, digamos, ainda muito cedo para algumas críticas que vêm surgindo, tendo em vista, são apenas 20 e poucos dias de gestão, apesar de ser uma gestão que continua do mesmo grupo que estava do PSB. Mas a Prefeitura Municipal em si, ela tem feito avanços. Agora, a gente percebe que é preciso discutir essa política no campo nacional, porque recentemente, salvo engano, no mês de agosto, foi aprovado uma reformulação para as guardas municipais, dando novas atribuições a essas guardas municipais. É evidente que essas atribuições que foram dadas, elas de certa forma atestam que a política pública de segurança em que nós temos, do ponto de vista geral, ela é falha quando vem atribuir ao município mais essa responsabilidade de compartilhar de forma mais efetiva a participação dela junto para esse combate à segurança. E é evidente que a gente percebe que não há recursos sendo disponíveis pelo governo federal para que os municípios eles possam investir. E aí eu não falo somente da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, mas eu falo de um âmbito geral. Há uma concentração muito forte de receitas por parte da União, não compartilhando essa receita, porém compartilhando as suas responsabilidades. Ora o governo, a União faz isso, ora o Estado faz esse compartilhamento de suas responsabilidades sem transferir os recursos necessários para que os municípios possam efetivamente contribuir no combate ou em algumas políticas públicas que devem ser desenvolvidas. Falando de política, como é que vem o vereador Luciano Bezerra para 2015, já que foram 2 anos onde o vereador foi também secretário, teve influência, inclusive sendo chamado pela oposição, né, e por parte da crônica jornalística da cidade, da crônica política, né, do primeiro-ministro, homem forte do governo. Como é que está a tua cabeça, Luciano, para 2015, para continuar mostrando o teu trabalho como vereador? Nós estamos vindo para 2015, Marcondes, com a mesma força de vontade que nós iniciamos em 2013, com muito trabalho, com uma pauta extensa de trabalho para entregar ao povo de Santa Cruz do Capibaribe. Nós, apesar desse período agora, início de recesso, nós estivemos protocolando diversos requerimentos na Câmara de Vereadores, estamos com alguns projetos de lei que foram protocolados aí, importantes para que possam ser discutidos na cidade, como é o caso do projeto de lei que cria parceria com a sociedade civil organizada, com as pessoas, para que a gente possa estar construindo praças, conservando essas praças, enfim, uma outra série de projetos que nós estamos aí envolvidos e estamos empenhados para que eles possam acontecer. Enquanto a administração vai funcionando, a Câmara também, os vereadores têm vida própria, e meio a tudo isso, são fortes e quentes os embates com a oposição. Oposição que o vereador chegou a declarar, né, feito declarações fortes em relação à oposição. Como continuará essa relação, situação e oposição, já que são duas vertentes, né, uma na parte, digamos, prática e a outra na hora do discurso, as coisas ficam muito mais acirradas. Nesse período especificamente, eu recebi uma missão do prefeito Edson Vieira de liderar, ser o líder do governo na Câmara de Vereadores. E é evidente que a partir daí nós temos um trabalho agora, além do nosso trabalho como representante do povo, nos trabalhos que nós vamos desenvolver, nós temos um trabalho também maior agora de apresentar os projetos do governo, de trabalhar para que esses projetos possam ser aprovados pela Câmara de Vereadores, inclusive pela bancada de oposição. Evidentemente que isso ele passa por um processo de diálogo. Agora, não posso deixar de dizer que Santa Cruz ela tem 2 oposições, e eu disse isso certa vez na tribuna, e atestado, e eu posso dizer assim, pelo ex-deputado José Augusto. Vou chamar de ex-deputado porque próxima semana se encerra o mandato quase ex-deputado José Augusto Maia, onde ele classificou essa oposição como anarquista e sem futuro. Apenas testemunhou ou atestou aquilo que nós dizíamos no início de 2013. Nós temos um grupo de oposição que ele está preocupado com
com a cidade, se demonstra preocupado com a cidade, mas nós temos alguns vereadores ali que realmente não demonstram essa preocupação com a cidade, mas apenas uma vontade de aparecer para a sociedade, de tumultuar alguns processos, levam denúncias vazias para a sociedade, e esse tipo de situações que acontecem, eles acabam atrapalhando ou até criando uma cortina sobre o bom trabalho que a Câmara de Vereadores vem fazendo. Em meio a essas denúncias, existe uma da KMC, essa ganhou notoriedade, né, e está foi dada entrada do Ministério Público. O que é que se apurou até agora, pelo menos da parte de vocês, em relação à defesa da história da KMC? Pois é, até agora a sociedade de Santa Cruz espera em relação à KMC, porque as denúncias, e eu coloco entre aspas, que foram apresentadas, porque a denúncia tecnicamente ela existe quando o Ministério Público oferece à Justiça, e o Ministério Público não ofereceu denúncias da KMC à Justiça. Nós ainda aguardamos, apesar de todo o barulho que foi feito pela oposição, nós aguardamos qualquer posicionamento do Ministério Público nesse sentido. Às vezes, talvez pelo termo Ministério Público soa forte, alguns membros da oposição costumam usar esse termo Ministério Público para tentar levar para a sociedade algum tipo de, digamos assim, de trabalho que venham desenvolvendo, que estão fiscalizando, ou na verdade não apresentam provas concretas. Há uma das revistas aqui em nossa cidade, inclusive, em que a própria promotora ela fala que falta elementos de provas para isso aí. E nós estamos aguardando, e assim que algo prosseguir dessa natureza, nós vamos nos posicionar. Outra reclamação da oposição em relação à questão da transparência, né? E eles até ironizam de que só o vereador Luciano Bezerra consegue acessar o portal da transparência, né? Existem aí acusações, né, de muitos aluguéis, muitos prédios alugados, né? Alguns deles inclusive que não estão sendo utilizados, e isso vira na verdade um grande jogo midiático em torno desse assunto. Essa questão da transparência, do portal da transparência da Prefeitura. Eu acho que é mais uma forma que a oposição tem de tentar levar informações desencontradas para a sociedade para criar uma confusão. Porque se nós observarmos os períodos anteriores da gestão anterior, nenhuma delas, nem no governo de José Augusto Maia, nem no governo de Toninho do Pará, houve tantas informações no portal da transparência de Santa Cruz do Capibaribe como tem hoje. Inclusive levando todas as informações conforme manda a lei de responsabilidade fiscal. Se você pegar a lei de responsabilidade fiscal, salvo engano, artigo 41 dela, não me recordo bem agora, mas 41 é 41A, ela fala dos elementos que devem conter no portal da transparência, principalmente em relação à licitação. E todas essas informações hoje se encontram no site da Prefeitura. Existe um link lá, chamado Portal Transparência e Painel da Transparência, onde todas as despesas inclusive de centavos que são pagos, estão lançados lá. Então o que eu percebo é que há é proposital esse comportamento de dizer que o Portal da Transparência não abre para tentar criar um tumulto, porque qualquer pessoa, se você agora for no site e lá no link do lado esquerdo abrir Portal da Transparência, segundo Painel da Transparência, vocês encontrarão todas as informações que necessitam. Por que a oposição não consegue? Acho que falta de vontade mesmo, é para tumultuar o processo. Porque é comum de alguns vereadores, como aconteceu agora recente, em relação ao calçadão. E disseram uma série de informações, disseram que a Prefeitura teria indicado uma empresa para fazer as bancas, onde na verdade houve toda uma transparência no processo, com publicação do decreto, para que as empresas interessadas pudessem se credenciar para fazer as bancas. Houve acusações de que o dinheiro do calçadão, o convênio, não era conforme nós tínhamos divulgado, mas que sim era para ser feito as bancas também. Nós apresentamos toda a documentação, apresentamos cópia do convênio, disseram que não tinham acesso ao processo de licitação, quando desde 12 de dezembro de 2013, todo o processo de licitação estava na Câmara de Vereadores. Inclusive, em uma entrevista em uma emissora local, o vereador Fernando Aragão chegou a insinuar que aquele documento tinha sido produzido para apresentar recentemente. E, na verdade, esse documento está dentro faz parte de um processo, quando eu movi contra o vereador Carlinhos de Acoab, Ernesto Maia e Diomedes, quando em 2013 eles faziam acusações. E desde aquela data, este documento já está anexado um processo na vara criminal de Santa Cruz do Capibaribe. Ou seja,
pegar a informação e como dizem alguns comentaristas aqui na cidade, é o se colar, colou. Então vai jogar para a população. Se aquela informação colar, eles vão trabalhar buscando pauta política. E aí você observa tudo que nós estamos discutindo aqui. No início dessa entrevista eu falei uma série de trabalhos que o governo vem fazendo desde 2013. Quando nós partimos para discutir o campo da oposição, nós vamos perceber que todo o trabalho vem fundado apenas em denuncismo. Falando de política, aprovação do governo Écio Vieira, né? Saíram dados num blog de repercussão estadual, apontando um número e se comentava, e aí se perdeu no tempo quem disse ou quem não disse, em relação a uma aprovação muito maior do governo Edson Vieira, né? O que dizer sobre números de aprovação do governo Edson? Elas confirmam aquilo que nós temos dito à sociedade e elas demonstram que nós estamos no caminho certo. Uma aprovação, quando a gente soma os números que são considerados técnicos aí para que a gente possa avaliar o governo, ela ultrapassa 80%. Mostra que todas as ações que nós estamos desenvolvendo no campo da saúde, no campo da educação, no campo da infraestrutura, elas são ações que estão sendo aprovadas pela sociedade de Santa Cruz. E é isso que nos deixa satisfeito, é que esse trabalho que vem sendo desenvolvido, ele seja aprovado pela sociedade, que é o principal interessado e que é para a coletividade que nós estamos desenvolvendo essas ações. A pesquisa divulgada no blog do Magno Martins, onde ela retrata essa situação em Santa Cruz, elas nos enche de orgulho, porque sabemos que todo o esforço que nós estamos empenhando para desenvolver a cidade de Santa Cruz, para colocá-la no rumo do crescimento e no rumo do desenvolvimento, ela está sendo aprovada pela sociedade. Continuando falando de oposição, o senhor citou, né, dois tipos de oposição. Então, quem faz que oposição em Santa Cruz? Os vereadores, sempre é citado Diomedes Brito, Ernesto Maia e Carlinhos da Coab como a parte, Galego de Mourinha, Elinho Aragão e Zé Elias, né, e como outros vereadores à parte, né? E no meio de tudo isso, Vânio Vieira. Como é que ficou essa questão da oposição? Tem que ficar de forma clara para a população entender, né? A divisão é essa mesmo que você colocou agora. Existe um grupo onde ele é coordenado ali pelo vereador Ernesto Maia, Carlinhos da Coab e Diomedes, que vem fazendo uma oposição sem muitas propostas. E existe um outro grupo que, apesar de Fernando Aragão, que agora ganhou mais vida no grupo de Ernesto também. Infelizmente, me parece que o vereador Fernando Aragão resolveu embarcar no bloco do vereador Ernesto Maia, pelo menos nas últimas denúncias que foram apresentadas aí, do que eu falei agora há pouco, do calçadão. É uma pena, o vereador Fernando Aragão, ele tem uma história em Santa Cruz, ele sabe do respeito que eu tenho por ele, inclusive externei esse respeito que eu tenho por ele aqui no final do ano passado, quando nós recebíamos o prêmio Emanuel Glicério de Imprensa, que inclusive é criado aí pelo Marcos Moreno. Ele fez talvez a chamada bola fora quando integrou-se a esse grupo aí, que vem fazendo uma oposição nada propositiva, e as urnas mostraram isso em relação ao vereador Ernesto Maia no ano de 2012. Então a classificação é essa mesmo que você colocou aí. Existe um grupo que está mais preocupado, a gente percebe de alguns vereadores como o Elinho Aragão, às vezes os discursos são discursos mais propositivos, o vereador Galego de Mourinho às vezes também externa preocupação, o vereador Zé Elias, inclusive, muitas vezes acompanhando as votações dos projetos que nós apresentamos na Câmara, que vem do Executivo, mas infelizmente há um outro grupo que, quando se observa, até mesmo nos discursos na tribuna da Câmara, não tem muito trabalho a apresentar a cidade de Santa Cruz, mas apenas interesses próprios para tumultuar todo o processo de ações governamentais. Como é que o senhor vê esses acenos de Zé Elias para algumas aprovações, inclusive frequentando inaugurações do governo Écio Vieira? Isso não é um aceno para o grupo de situação? O comentarista político, né, hoje, Natália Arruda, ele afirmou em nosso programa no rádio de que Zé Elias seria uma espécie de reserva de luxo de Écio Vieira. Não, há outros projetos que são votados também por outros vereadores. Por exemplo, as suplementações, elas foram votadas pelos vereadores de oposição, e o vereador Zé Elias, ele apenas externa, ele torna público essas posições dele quando segue a aprovação de projetos do Poder Executivo. É bem verdade, talvez por uma maturidade
que ele tem alcançado, ele não... Ele alega que é o estilo de fazer política dele. Mas a gente percebe que é o estilo dele mesmo. Ele participa das inaugurações que o governo vem fazendo, das ações governamentais. Ele elogia essas ações também no palanque, quando ele sobe nas inaugurações. É uma postura... É estranho, um vereador, desculpa interromper, um vereador de oposição que sobe e vai ao palanque da inauguração de um grupo de situação. Eu diria que é quebra de paradigmas. Ele está quebrando um paradigma e participando dessas ações conosco, e não deixa de ser também um reconhecimento por parte do vereador. Não quer dizer que com essa postura o vereador Zé Elias ele está fazendo parte da nossa bancada, mas é um vereador que reconhece as boas ações que o governo vem desenvolvendo. Eu gostaria que o senhor analisasse Fernando Aragão como pré-candidato a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe pelo grupo de oposição. É difícil a gente fazer uma análise de um outro grupo, né? Até porque a gente acompanha essas discussões pelo que a imprensa vem mostrando. Mas do nome de Fernando o senhor pode falar, acabou inclusive de elogiar, né? Em relação ao nome de Fernando Aragão, é um político que ele tem história na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Embora as posições dele são meio que contraditórias. Por vezes, a história de Fernando também, a atuação dele enquanto liderança política, demonstra que Fernando não sustenta muito a palavra dele quando ele divulga um posicionamento. E aconteceu isso diversas vezes na Câmara de Vereadores, e eu posso citar uma delas aqui, que foi na época da aprovação das contas de José Augusto Maia, né? Então, e também na pré-candidatura dele a deputado estadual. A gente percebe que essas posições meio que incoerentes ou dúbias, isso torna fraco o nome para uma disputa para prefeito. E aí a gente percebe no meio da imprensa, como eu te disse, é difícil a gente analisar um outro grupo, né? Mas acompanhando o que a imprensa vem divulgando, a gente percebe uma guerra forte entre o José Augusto e o Fernando Aragão, talvez aí liderados, os dois grupos que têm aí suas lideranças, o Ernesto Maia e o José Augusto, que passam por momentos aí do qual trouxeram as discussões familiares para dentro do grupo político, e talvez isso crie um problema. Agora, é sempre difícil analisar o grupo, eu prefiro analisar o meu grupo, deixar que eles resolvam o problema deles. Então, falando de política, vamos analisar seu grupo. Vânio Vieira, onde está sentado na mesa, né, vai ter que mudar a posição, e ele foi eleito no palanque, né, de Edson Vieira. Vamos analisar o nosso grupo. E Luciano, e o Vânio Vieira, Vieira tem se declarado abertamente que não faz parte mais do nosso grupo. Então, os posicionamentos que Vânio tem tomado, ele demonstra que não faz parte do nosso grupo. Nem também se declarou abertamente como no grupo da oposição. Em político, ele tem que ter posição, ele tem que se posicionar para que a sociedade consiga enxergar e ter nele a segurança e ver nele um representante do qual você se identifica, ou situação ou posição. Há políticos que a sociedade escolhe para essa situação, para governar. Há outros que são escolhidos para oposição. E quando você não toma uma posição, você fica em cima do muro, isso é um fato complicado. Por isso, eu prefiro discutir o meu grupo. Vânio Vieira hoje... Discutindo seu grupo, Dimas Dantas, vice-prefeito, eleito no palanque. Inclusive, um forte argumento que o prefeito eleito teve foi de ter a figura de Dimas Dantas como vice. Dimas Dantas, que é do seu grupo político, ou ele não é mais do seu grupo político. Assim como Vânio Vieira, Dimas Dantas também abertamente, Dimas Dantas se declarou fora do grupo político quando ele tomou posturas que divergiram do que nosso grupo apoiou, né? Então, não dá para discutir, e essas pessoas devem falar por elas. O Vânio deve falar por ela, o Dimas Dantas deve falar por ela, porque são quem melhor poderão fazer análise do comportamento que eles têm na política de Santa Cruz do Capibaribe. Seu grupo político ganhou recentemente mais um aliado, né? O PC do B, e consequentemente aí outros nomes que já vinham migrando para o grupo. Como fazer para colocar todo mundo no mesmo palanque em 2016? Desculpa, porque Edson fez a chapinha, dizem que foi feito para eleger Luciana Chapinha, e a Chapinha teria ultrapassado as expectativas, fazendo outros vereadores. Como ficará essa composição de um palanque com tanta gente? É semelhante ao que aconteceu em 2012, algo que a gente
deve reconhecer na política, principalmente do Agreste. Eu diria que Santa Cruz, e sempre digo isso quando tem oportunidade, que houve um momento na política em Pernambuco em que Caruaru era a grande liderança política no Agreste pernambucano. E esse Agreste, ele nas suas divisões hoje tem uma nova liderança, que é a cidade de Santa Cruz do Caparibe no campo político. Basta observar as personalidades que nós tivemos eleitas aqui, como chegamos a um momento de termos 2 deputados estaduais, nós tivemos um deputado federal eleito por aqui, mostra que a cidade de Santa Cruz ela exerce uma liderança política. E hoje essa liderança política aqui na região, principalmente no Agreste Setentrional, eu posso dizer que ela tem a marca do prefeito Edson Vieira, porque ele tem essa capacidade de articulação, ele tem essa capacidade de liderança. E o fato de haver hoje algumas pessoas reconhecendo como foi o fato do PCdoB, mas de outros companheiros que vieram, como o Dr. Nanal, como René Atleta, como Elvis, como Marquinho Aragão, quem mais para mim não esquecer e cometer nenhuma falha, dos que estiveram, enfim, todos que vieram compor conosco agora, o primeiro momento é reconhecer o bom trabalho. Gilmar da Saúde. Gilmar da Saúde também, que reconheceu o trabalho, Edson Bem, que reconheceu o trabalho, enfim, todas essas figuras que elas estão se aproximando do grupo é porque elas reconhecem o trabalho. São pessoas que elas estão preocupadas com a cidade de Santa Cruz do Caparibe, demonstraram isso quando tiveram um palanque adverso, mas elas vêm porque reconhecem o trabalho de Santa Cruz do Caparibe, elas querem o bem de Santa Cruz do Caparibe e estão vendo nessa administração que o prefeito ele vem fazendo uma administração voltada para o interesse da coletividade. Então demonstra que essas pessoas elas não estão buscando o interesse pessoal, mas o interesse coletivo de ver o bem da cidade de Santa Cruz do Caparibe. E quanto as acomodações, eu diria, do ponto de vista político, para candidaturas, para palanque, isso é bom porque reforça o bom trabalho que nós estamos fazendo e são vozes que elas vão cada vez mais divulgar essas boas ações. E na reta final já dessa entrevista, Luciano, o prefeito Edson Vieira tem caminhado de forma silenciosa em alguns aspectos, um deles sobre futuro. A Câmara de Vereadores passou aí por um processo de escolha do presidente que foi determinante a chegada do prefeito. Para vice-prefeito já se começa, pelo menos nos meios de comunicação, a falar alguma coisa. E Luciano deixou muito claro para o presidente da Câmara de que seria natural essa escolha, de que não ia forçar a barra e que ia continuar o trabalho. Para 2016, quais as pretensões de Luciano Bezerra? Eu acho que na política tudo tem que ser muito natural, sabe? Tudo tem que acontecer com muita naturalidade. E aí, diante disso, eu extraio uma lição do ex-governador Eduardo Campos, que todos sabem da liderança política que o ex-governador exercia. E quando ele era questionado de algumas questões, ele dizia: primeiro vamos vencer tal ano, depois o outro, para se discutir isso. E eu repito essa frase, trazendo para o momento agora. O momento é de vencer 2015. 2016 será discutido em 2016. O Luciano Bezerra prefere esse comportamento, né? Sim, até porque há muito trabalho para ser desenvolvido. Esse tipo de discussão ele não deve entrar na pauta. Todas as nossas discussões nesse campo, e você citou, por exemplo, a discussão da presidência da Câmara de Vereadores, ela é uma discussão muito democrática, ela é uma discussão com a participação e a ouvida de todos, onde o prefeito ouve, onde ele dá a sua opinião, onde cada vereador, cada liderança política ele dá essa opinião, e no momento certo essa discussão ela irá surgir, e sob a batuta e a liderança do prefeito Edson Vieira, que sabe fazer muito bem o trabalho político. Não é à toa que hoje, como eu disse, é a maior liderança no Agreste de setentrional do estado de Pernambuco, e vai saber muito bem desenvolver esse trabalho para 2016. Muito bem, obrigado pela presença. Obrigado, Marcos. Agradecer a você pela audiência e dizer que vamos usar esse espaço para mostrar todas as faces da política de Santa Cruz do Agreste. Para isso, eu conto muito com sua atenção, com seu carinho. A gente volta amanhã falando de política.